Nocautecast 45, mais uma edição do nosso bate-papo sobre MMA feita por fãs de MMA. E hoje o programa vai ter bem bacana, a gente vai falar do evento passado e do futuro e também tem uma entrevista aí no meio do programa que você pode conferir. Mas antes de mais nada, quero dar uma boa noite aqui pro meu amigo, membro também do Nocautecast, André G. Fala aí, André, como andam as coisas, meu amigo? A gente não conseguiu gravar antes essa semana, mas estamos aqui para não deixar passar batido, né? E aí, Davi, tudo certo? Estamos aí de volta para falar mais um pouquinho sobre MMA, um final de semana que a gente teve um evento bem bacana, vários eventos bacanas na verdade. Infelizmente a gente não conseguiu gravar no tempo normal, né? Mas vamos lá, mesmo chegando aí nos últimos minutos do segundo tempo, ainda vai ser bacana e vamos poder falar bastante sobre os acontecimentos e o que vem aí pela frente. Boa, André G. E é como você falou, e é verdade, teve bastante evento, teve o One, vamos ver se você me ajuda a lembrar, teve o Demetrius Johnson no One, teve Maldonado no Rising, né, teve o UFC Tampa, né? Isso. Bellator, quem que foi? UFC Tampa, foi Manhoff, fez a luta principal. É, e teve dois... E teve o PFL. Isso, o Glaico França também. Verdade, que ele ganhou a primeira luta e a segunda ali já foi mais difícil e ele não conseguiu vencer. Então ele não seguiu, que seria não, é final já, né? Agora era quarta isso, e semi. Isso foi a semifinal, né? Uhum. E aí ele acabou perdendo na semifinal, ganhou a quarta de final, perdeu a semifinal, mas ele ainda anunciou, né, a aposentadoria. Isso. Mas ele fica de reserva para a final, ele é o número 1. Então ele já anunciou também que vai fazer os treinamentos normalmente e vai estar lá como reserva caso qualquer coisa de ruim aconteça com um dos dois lutadores que chegaram à final, né? Ah, bacana, eu não sabia dessa parada de reserva não. Pois é, cara, que a gente vê que muitas vezes, principalmente nesses torneios assim, os lutadores não têm um tempo muito bom de recuperação e acabam tendo que cancelar suas lutas por um problema ou outro, então tem um lutador ali já de reserva, é o ideal para que isso não ocorra, né? Para que ele não precise cancelar o evento ou cancelar as lutas que os fãs estão tão ansiosos para ver. Bacana, eu vi até um pessoal comentando essa semana falando que o UFC poderia ter esses GPs, né? Porque tem Bellator, tem PFL, tem bastante evento agora aderindo aos GPs, né? Que realmente é uma coisa legalzinha de acompanhar. Tem aquele chaveamento, lembra muito futebol, assim, né? O esquema de um vai pegando o vencedor do outro. Mas uma coisa que eu achei curioso, André G, é que assim, até no PFL, quero ver também se você me ajuda a esclarecer melhor como funciona a pontuação lá, porque pelo que eu sei, o primeiro round parece meio que o truco, né, André G? O pessoal fala que a primeira vale caminhão de banana, que é a que mais vale. Então, o primeiro round é o que vale mais pontos, que seria como se ele valesse 2 rounds, é mais ou menos isso, André G? Cara, é o seguinte, no ano passado, quando eles começaram, né, foi a primeira tentativa de fazer o torneio, a luta tinha 2 rounds nessas fases, né, uma luta de 2 rounds, uma luta de 3 rounds, porque de acordo com as comissões atléticas, nenhum lutador pode lutar mais do que 5 rounds numa noite, então era essa divisão. Boa. E caso essa primeira luta de 2 rounds terminasse empatar, o vencedor do primeiro round seria declarado o vencedor da luta, né? Esse era o que eles adotaram no ano passado, acabou sendo muito controverso. Eu era uma das pessoas que odiou esse sistema de pontuação, achei realmente muito prejudicial para o andamento do torneio, e para essa temporada eles acabaram mudando. Agora a luta é julgada igual na época do Pride, né? A luta no total dela. Então, se teve um empate, eles vão julgar a luta na sua totalidade para ver qual que é o lutador que acabou levando vantagem no total daqueles 10 minutos e assim declarar um vencedor. Mas de qualquer forma, ainda tem um terceiro round, como foi a luta do Glaico. A segunda luta do Glaico teve um terceiro round, né? Isso, porque aí somente nas quartas de finais é que tem essa luta de 2 rounds, né?
as semifinais já são 3 rounds, que aí completam os 5 que a comissão atlética aceita que os lutadores façam na noite. Entendi. E André G, uma coisa que eu fiquei pensando assistindo o evento, que eu tive a impressão que assim, essa ideia do GP de serem 2 rounds deixa a luta até um pouco mais dinâmica, assim, sabe? Dinâmica e um pouco mais explosiva, porque os caras têm pouco tempo e tem que garantir a vitória. Então, assim, ao mesmo tempo que fica uma luta muito mais movimentada, tem hora ali que eu vejo que o desespero é tanto dos 2 lutadores que eles começam a soltar o golpe de qualquer jeito pra mostrar trabalho, assim, sabe? Então, assim, eu acho que perde um pouco da plasticidade da beleza, mas ganha mais movimentação. Você acha que é isso mesmo, André? Com certeza, poxa, dá um senso de urgência muito maior. Isso. Até porque o lutador, se ele tem que fazer mais uma luta, ele quer ganhar o mais rápido possível para poder descansar mais tempo, né, levar o menor dano possível para poder chegar mais inteiro na segunda luta. Então a tendência é que eles busquem logo o nocaute ou a finalização ali rapidinho na primeira luta da noite, e isso deixa os combates muito animados. Boa, então vamos ficar na torcida aqui. A gente não gosta de ficar esperando que aconteça o pior por uma luta, né? Mas se o Gleico também acontecer alguma coisa com um dos lutadores e o Gleico entrar, a gente não vai achar tão ruim, né, André G? Com certeza não. Vamos ficar aqui até naquela torcida assim, né? Não que a gente vai desejar mal para ninguém, mas vamos ficar naquela torcida para que, quem sabe, se aparecer a oportunidade, ele aproveite e se sagre campeão aí no final da temporada. Boa, e se não rolar também o Gleico, como você falou, André G, ele falou ali que ele vai se aposentar, já deu por fim ali como finalizada a carreira, né? A não ser que aconteça isso da final aí, que vale a pena, 1 milhãozinho nada mal. Mas também, André, eu tava conversando com um amigo que conversou com o Gleico, que ele falou assim, que por enquanto tá decidido essa aposentadoria. Então a gente fica com aquele por enquanto ali reverberando, né, André? Por enquanto é uma coisa que ainda pode as coisas mudarem. Mas vamos torcer aí pro Gleico, torcer pro Gleico aqui dê tudo certo, tanto na aposentadoria quanto não aposentadoria, se ele quiser se manter. UFC Fight Night Joanna vs Waterson, mais conhecido como UFC Tampa, que rolou semana passada, rapaziada. E como a gente teve esse probleminha aí de atraso de gravar o nosso cast, a gente vai falar de uma forma mais rápida aqui. Eu separei algumas lutas, separei 3 das lutas pra gente comentar. E a primeira delas, de baixo pra cima, foi pela categoria palha, Mackenzie Dern e Amanda Ribas, que aí acabou a luta com a vitória da brasileira Amanda Ribas, que venceu a Mackenzie Dern. Foi uma vitória da Ribas bem com V maiúsculo, ela mostrou um controle de luta, uma movimentação bacana. Muita gente se perguntou se a Mackenzie Dern tá lenta, não sei. Eu achei ela parecida com o que ela sempre foi. Não vi, André G também, eu não vi essa questão dela ter há 4 meses ter tido a Moa, né, a filha dela. Eu não vi isso como uma coisa que alterou ali. Pra mim, a Dern estava como ela sempre foi, mas eu me surpreendi mais com a Amanda Ribas, André G, que mostrou um controle de octógono ali, de distância muito mais rápida, né? Porque a Mackenzie Dern, ela tem uma força, né, no punch muito bom, mas a Ribas estava muito rápida, né, André G? E a Ribas que venceu e já entrou como 15ª na categoria. Que você acha? O que você gostou dessa luta, André G? E o que você acha que pode ser daqui pra frente para Amanda Ribas, a gente pensando numa próxima possível adversária? Cara, eu fiquei extremamente surpreso. A Amanda Ribas é uma lutadora muito nova ainda, né, cara? Ela tem somente, acho que 26 anos. Infelizmente, ela precisou passar um bom tempo longe do octógono, 2 anos suspensa, né, pela usada. Ela acabou sendo pega lá em 2017, voltou agora no mês de junho, tinha conseguido uma boa vitória contra a Emily Whitmire, e agora novamente uma vitória daquelas, né, contra a Mackenzie Dern. É uma lutadora que estava passando muito abaixo do radar, acho que a gente não estava muito assim atento a ela. Eu pelo menos não estava muito atento a Amanda Ribas, e agora ela colocou o nome de vez ali entre as grandes lutadoras dessa categoria. Uma coisa que eu não esperava, eu esperava mesmo que a Mackenzie Dern fosse conseguir colocar essa luta no chão, né, conseguir mostrar o seu jiu-jitsu, conseguir mostrar
o seu diferencial e ela não conseguiu. Eu não sei se essa volta, com 4 meses depois de ter uma filha, não sei, fisiologicamente falando e tudo mais, eu não sei o que isso pode acarretar para o corpo dela, para a saúde dela, mas eu fiquei com a impressão de que foi a melhor forma física de que a Mackenzie já se apresentou para uma luta, não teve dificuldade de bater peso dessa vez, chegou com um shape muito bom, aguentou bem, então eu fiquei bem surpreso também com essa apresentação da Mackenzie Dern, David. André G, sabe o que eu tava pensando? Eu tava até conversando com a minha esposa sobre a Mackenzie Dern, que minha esposa acompanhou junto comigo, né? Toda notícia que tinha da Dern eu mostrava pra ela, ela tá treinando, não sei o que. E minha esposa, né, a gente tem uma filha, e eu lembro uma coisa que aconteceu comigo, quando a minha esposa tava pra ter minha filha, a minha filha nasceu de cesárea, né? Então eu tava aguardando na recepção do hospital até o momento que eles preparam lá pra eu poder entrar, né, pra ver o parto. Então eu tava esperando e chegou uma mulher grávida. Ela chegou meio que, né, andando devagar assim pro hospital, e ela tava com o barrigão e aí subiu pro quarto. Subiu, né, pro hospital. Aí eu fiquei um tempo, assim, sei lá, um tempão. Aí, cara, aí me chamaram, eu fui, acompanhei o parto da minha filha, tudo. Depois que levaram minha esposa pro quarto, eu desci pro saguão do hospital. Na hora que eu desci, eu peguei o elevador com aquela mulher que tava entrando e ela já tinha tido filho, cara. E ela foi filho de parto normal. Então, assim, a recuperação, eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, a mulher é muito mais preparada. O corpo da mulher evolui sempre para ter filho, né? Então a recuperação é muito rápida para parto normal. No entanto que eu peguei elevador com a mulher que tinha tido o bebê, sei lá, 2 horas atrás, assim. E é bizarro. Então eu falei isso com a minha esposa. Eu acho que assim, 4 meses, tem lutador que leva um piau e depois de 4 meses está lutando de novo. E eu acredito que o corpo se recupera muito mais fácil de uma gravidez do que de um atropelo. De um atropelo, né, André G? Assim, eu também não sou médico nem nada, mas pensando nas coisas que a gente vê. Então eu não... Que nem você falou, André G, eu também concordo. A Dern tava com um shape, tava com uma preparação se mostrando muito melhor do que ela sempre foi, né? Exatamente, cara. E assim, fica aquela questão, né? A gente imaginava um tempo atrás que talvez ela não voltasse do MMA. Ela acabou voltando, mostrando essa evolução, pelo menos na preparação dela para a luta. Então a gente fica assim ansioso para ver o que ela pode evoluir aí para as próximas lutas. Eu particularmente acho que ela tem uma deficiência gigantesca, que é na parte de levar a luta para o chão, né? Foram poucas as vezes que ela conseguiu, através de uma queda, colocar uma lutadora no chão dentro do UFC. Acho que as outras vezes foram geralmente com knockdown. Ela tem a mão muito pesada, né? Então acho que se ela quiser chegar ali no topo dessa dia, realmente ter uma carreira longeva dentro do MMA, ela vai precisar se dedicar bastante a esses treinos de queda. E vamos ver, quem sabe aí ela consiga manter um ritmo bacana, conseguir manter esse preparo tão bom que ela mostrou nessa luta. Acho que ela, por mais tenha tido essa primeira derrota na carreira, ela tem muito a evoluir, muita coisa para mostrar ainda nesse esporte. Boa, André G. E rapidão aqui só pra gente matar, já que o cowboy Gabriel Satter não tá aqui com a gente hoje, Amanda Ribas, que agora é 15ª da categoria. Que a gente pode imaginar que ela vai pegar aí pra frente? Ó, tem a Kowalkiewicz, que é 14, tem a Tisha Torres, 13, a Felice Herrig, que é 12, aí vem Grasso, depois vem a Cíntia Calvillo, 10, Marina Rodrigues, 9, aí pra cima eu acho que já não sei se serviria tanto. O que você imagina daí, André? Ou você acha que alguém lá dá pra cima também? Não, cara, eu imagino que ela deve fazer uma luta aí com quem tá realmente beirando o ranking, ou com alguma menina que também tá chegando, ou então ali com a Felicia Herrig, alguma menina assim. Alexa Grasso. Não a Tisha Torres, porque a Tisha Torres está vindo de uma sequência muito grande de derrotas, né? Pois é. A Alexa Grasso, alguma menina assim, que está bem na beiradinha ali do ranking, está tentando se consolidar também nesse top 15. Boa. Eu acho que a Alexa Grasso e a Felite, que eu gosto de falar que é a fetiche, porque ela gosta de postar umas fotos diferentes, eu acho que qualquer uma das duas seria interessante, né, André G? Com certeza, né, cara? As duas têm ferramentas para testar bastante o jogo dela. Tanto a Felice Herrig ali, que gosta mais de uma parte ali do grappling, né? A Alexa Grasso também. Acho que seriam lutas bem legais
pra gente ver essa evolução aí da Amanda Ribas. Boa, André G. E pela categoria dos penas, rolou Cub Swanson versus Kron Gracie. E a vitória veio por parte do americano, se bem que o Kron é brasileiro, né? Cub Swanson venceu a luta na decisão. Cub mostrou, assim, por mais que todo mundo falou, não, ele é veterano, a gente falou no cast passado, vovô Swanson, ele tem só 35 anos, acho que ele faz 36 agora mês que vem, mas mostrou uma inteligência na luta, né, André G? Com toda a experiência dele, ele foi o teste perfeito pro Kron, pra mostrar pro Kron que, assim, o MMA, às vezes a gente não pode achar que, ele tinha, sei lá, 4 ou 5 lutas de MMA. O Swanson mostrou a movimentação, estudou muito o jogo do Kron e acabou vencendo. E André G, acho que vale a pena a gente falar um pouco dessa luta, não tanto do Swanson, claro que ele teve uma superação, né? Ele mesmo falou que ele merece ficar no UFC porque ele estava precisando dessa vitória, ele deu algumas entrevistas ali bem emocionado, mas a gente pode pensar mais pro lado do Kron Gracie, do que a gente pode tirar dessa luta, porque o Kron, a meu ver, ele mostrou uma resistência legal, né? Mas ele não teve ele parece que até vale a pena quem quiser conferir. Eu fiz uma charge pro portal do Vale Tudo, que tá lá no Instagram do PVT, né? E eu até fiz tive uma conversa com o mestre Alonso, né? Meu amigo que me ensina muito. E ele tava falando essa questão das quedas do Kron, que ele ainda não se adaptou ao MMA moderno. E até eu posso usar até uma fala do Ben Askren, que na luta, no finalzinho da luta mesmo, ou depois, um pouquinho depois, ele colocou um tweet lá falando que o Kron alguém tem que avisar o Kron que ele não tá mais em 1997, né? Então ele tem que se adaptar a esse MMA moderno, né, André G? Com certeza, cara. O Kron Gracie é um lutador que a gente sabe que ele tem um nível diferenciado, né, dentro do jiu-jitsu. É um grappler fenomenal, mas foi uma coisa curiosa, né, que nessa luta ele acabou pegando um lutador que tem deficiências já conhecidas aí dentro do grappling, por mais que seja um faixa preta de judô, um faixa preta de jiu-jitsu. A gente sabe que o Cub Swanson é um lutador finalizável e o Kron Gracie não tentou quedas durante essa luta, e algumas coisas me chamaram muita atenção, Davi. E foram justamente as coisas que aconteceram fora do octógono. Primeiro, que um pouco depois da luta, o Kron Gracie foi perguntado sobre o porquê de não ter tentado derrubar, e ele disse que ele acreditava que estava vencendo a luta. Sim. E por conta disso ele não precisaria derrubar. Sim. Isso, pelo menos para mim, me mostra um lutador que tem uma baixa capacidade de ler o que está acontecendo no momento, porque por mais que ele tenha encontrado alguns bons golpes, quebrou ali o nariz do Cub Swanson, ele estava tomando um baita de um baile, né? Ele teve ali, sei lá, 50, 60 golpes que ele levou a mais do que ele acertou, né? A diferença de golpes acertados significativos entre um lutador e o outro ficou na casa de 50, 60 golpes, que é uma coisa gigantesca, né? A gente vê muitas lutas aí de 3 rounds que às vezes os lutadores nem acertam essa quantidade de golpes. Aqui nessa luta a gente teve isso de diferença. E numa luta onde ele ficou esse tempo todo atrás, né? Tomou atraso em todos os rounds, golpes duros, golpes que entravam ali o tempo inteiro, e ele saiu acreditando que estava vencendo e por isso não precisaria entrar em queda, o que mostra que ele também não tem ali uma noção de plano B, de variação de jogo, de mostrar, né, que e pode, corner, né, era justamente assim. E um corner também para falar para ele durante os rounds ali, né? Exatamente, de ter um corner que dê essas instruções e que ele escute o corner e aceite essas instruções, né? E isso acabou me chamando muita atenção. Depois ele veio e reforçou essa visão dele, né, de ter vencido a luta. Ele colocou no seu Instagram lá uma postagem, marcou o Cub Swanson, disse que venceu. O Cub Swanson já veio e deu uma zoada com ele, né? Disse que além dele não ter vencido,
a Terra também é redonda, né? Porque o Kron é daqueles que acreditam na Terra plana. Exatamente. E depois o Kron Grace ainda veio com mais uma outra que também ficou meio assim. O Cub Swanson acabou dizendo que teve problemas na preparação, não conseguia treinar o jiu-jitsu, onde ele ia, muitas vezes as pessoas barravam ele, porque, né, elas tinham alguma ligação com os Gracie, e por conta disso ele estava sendo barrado em algumas academias. E o Kron veio com um papo de que, para ele, você abandonar o seu camp e procurar outros treinos é coisa de pessoa desleal. Que na cabeça dele isso não existe. Ou se você tem ali o seu camping, tem seus parceiros, você fica com eles até o fim. Isso me mostra também uma outra coisa do Kron que também é bem complicado se a gente for pensar daqui para frente, que é uma mentalidade que é bem limitadora, né? Ele não vai buscar novos treinos, ele não vai buscar aprender com outras pessoas, ele não vai aprender técnicas de pessoas de fora, né? Ele não vai conseguir essa evolução. Isso vai acabar limitando ele como lutador. A gente vê ele ali dentro do camping dos Irmãos Dias, são caras que eles desenvolveram um boxe muito bom, tem um jiu-jitsu muito bom, mas não tem a parte de quedas, então a gente já fica imaginando se é uma coisa que o Kron vai acabar emulando daqui para frente, e fica justamente no que você acabou de dizer, no que o Ben Askren acabou de dizer, que é uma coisa que está lá atrás, né? É uma coisa aí dos anos 90, do começo dos anos 2000, que é o lutador que só foca ali em uma, duas artes e não consegue entender o MMA por inteiro. Eu fico aí com a pulga atrás da orelha com o Kron Gracie depois dessa apresentação e principalmente depois dessas declarações que ele deu pós-luta. Exatamente, André. E o Kron, ele tem uma personalidade assim bem diferente, porque ele meio que parece aqueles malucos dos Strokes, sabe? Os músicos. Os caras parece que eles estão com uma vontade. Parece que o último lugar que ele queria estar do planeta é ali, sabe? Durante o evento ali, a semana da luta. Você vê entrevistas dele, parece que tipo, ele tá respondendo perguntas, mas no fundo ele queria estar falando, cara, eu não queria estar aqui, isso aqui, eu sou muito melhor do que isso. Então ele deixa ele tem essa aura dele, assim, que isso, somando isso que você falou, que também é um indício de não ter possibilidade de mudar de uma academia diferente, procurar um camp diferente. E se a gente for pensar, você falou também, o jiu-jitsu deles, junto com os Irmãos Dias lá, é muito bom. Do Kron também nem se fala, né? Todo o nome que tem os Gracies e o jiu-jitsu dos Gracies. Eles... Até eu comentei no último episódio que eu falei que o boxe dos Irmãos Dias é bom. Eles fizeram um período de treino com o treinador do Pacquiao, né, o Fred Roach. Então assim, o boxe deles é bom, mas faltou ainda essa questão de encurtar, de wrestling, de quedas de judô, de outro tipo de queda, não só aquele chutinho do Rickson ali e tentar grudar, né? O MMA já se tornou muito mais do que isso, né, André? Mas enfim, vamos ver o que rola aí pra frente. E, André, acho que nem vale a pena a gente comentar de quem são o próximo, porque o Swanson ele tá vindo de várias derrotas, ele teve uma vitória agora, ele vai pegar provavelmente um cara não ranqueado ainda pra se manter, né, pra manter no evento, e o Kron, vamos ver o que ele pega daí pra frente. Eu acredito que seria um nome também que não seja, que tenha uma experiência tanta como... Não dá pra pegar um cara no nível do Swanson de novo, né? Ele tinha até falado antes da luta lá que ia pegar... Era o Faber que ele tava querendo encarar? Não era alguma coisa? Não rolou um papo assim, André G? Você ouviu falar? Isso, acho que era isso mesmo. Ele teve um papo meio atravessado desse jeito. Imagina o Araya Faber e o Kron Gracie, cara. O Faber é um cara das antigaça. Os caras são muito malandro dentro do octógono, assim. Os caras... O tempo que eles têm de octógono a quantidade de ferramenta que eles têm na mochila, né, André? Então, se eu fosse o Kron, eu ia mais devagar agora, ia mais na maciota. Ah, com certeza, cara. Ele precisa voltar muitas casas atrás, pegar um cara ali bem daquele estilo Alex Caceres mesmo. Isso, um cara que tá lá entre os 50 da categoria e, né, cara, buscando essa evolução. Vou tentar fazer um paralelo com o Gilbert Durinho, que chegou no UFC. Ele chegou mais ou menos igual o Kron tá chegando agora, ainda era um lutador cru, era basicamente um lutador de jiu-jitsu,
E ele teve que fazer diversas lutas ali naquela camada mais baixa para depois conseguir escalar o ranking, tanto que só agora, acho que 5 anos depois que ele está no evento, que ele está conseguindo adentrar o ranking, né? Então, assim, acho que é uma coisa que o Kron vai ter que fazer, vai ter que passar, se ele quiser um dia se dizer um bom lutador de MMA, como hoje o Gilbert Durinho pode dizer que é um bom lutador de MMA. Boa, André G. E na luta principal do evento pela categoria palha feminino, rolou a Joanna Jędrzejczyk versus Michelle Waterson. Uma luta bem interessante. Eu tava com um feeling que a Michelle Waterson poderia surpreender. Não surpreendeu a Joanna, pelo contrário, surpreendeu um pouquinho a gente, porque por mais que a gente soubesse da qualidade técnica dela, ela mostrou que parecia que ela estava num ritmo de começar a desanimar. Eu acho que essa luta foi muito boa pra Joanna, porque parece que reacendeu aquela fagulha, né? Então ela teve uma luta muito boa, com muito volume pra cima da Michelle Waterson. Por mais que a Michelle também, ela teve muito coração, aguentou, conseguiu também encaixar alguns bons golpes, mas não deu pra Michelle com o volume da Joanna, que também aplicou muito bem os chutes, né? No entanto que ela mostrou até uma lesão no pé ali. E André G, uma pergunta que fica pra gente agora. A Joanna que vem sendo aí, agora a gente tem o Weili Zhang como campeã. Você acha que o interessante, tem muita gente falando o que seria a primeira defesa da Weili Zhang nessa categoria dos palhas? Você acha que seria a Joanna mesmo, ou a gente pode ter outras opções aí? André, eu vi no podcast do canal Combate com o Marcelo Russo, lá ele falou uma coisa bem interessante, que é da opção também da Rose Namajunas ter uma possibilidade de disputar o cinturão antes da Joanna. O que você acha, André G? Cara, eu acho que ficou bem legal, né? Se a Rose Namajunas voltar agora, a gente vai ter ali 5 lutadoras bem interessantes nesse topo da categoria. O Weili Zhang como campeã, a gente vai ter a Rose Namajunas, a Joanna Jędrzejczyk, a Tatiana Suárez, que está chegando, e eu acredito que é quem deve disputar o título agora, e a Jéssica Andrade, né? Então a gente vai ter ali um bloco bem legal, vários lutadores de bom nível ali povoando esse topo da categoria, vai ficar bacana. Eu gostaria de ver agora a Joanna fazendo uma luta talvez aí contra a Jéssica Andrade. As duas já têm um passado, né? A Jéssica conseguiu colocar algumas dificuldades, a Joanna acabou vencendo, né? E eu não sei se eu gostaria de ver já a Joanna de primeira contra o Weili Zhang, e acho que a Tatiana Suárez tem que ter a sua chance. Mas vamos ver aí o que eles decidem fazer. Isso é só o que eu faria se eu estivesse ali no lugar do Mick Maynard. E André G, também a gente viu uma coisa curiosa nesse evento, que foi de que na semana da luta, ali alguns dias antes do evento, acho que 2 dias, se não me engano, antes da luta, teve uma sinalização da equipe da Joanna pro UFC, né, falando que possivelmente ela não bateria o peso. Foi meio que uma bagunça, porque quem acompanha MMA ficou ouvindo notícias o dia todo para ver o que ia acontecer. Avisaram, a equipe da Joanna avisou o UFC que ela estava com dificuldade de bater peso. Aí depois o UFC resolveu então fazer uma luta, tirar a Joanna, né, e ofereceram para Michelle Waterson. Quem que eles ofereceram, André G? Foi do mesmo? Eles ofereceram as duas. Foram as duas que lutaram no mesmo evento, né? Isso, Mackenzie Dern e Amanda Ribas, né? Aí Michelle Waterson não aceitou. Isso. Aí acabou que mais pra frente falaram também em Angela Hill também, então tirar a Michelle Waterson, colocar a Angela Hill e a Joanna, e depois fazer peso casado, que no final das contas a Michelle Waterson mostrou algumas entrevistas dela durante o dia, falando, não quero nada disso, combinado. E no final das contas a Joanna bateu o peso, todo mundo ficou esperando aquele momento ali para ver na hora da pesagem, bateu o peso até que com uma certa... A gente nunca pode falar que foi facilidade de bater peso, mas ela não chegou ao ponto de tirar a roupa como costumam fazer e usar toalha, né, André G? O que você acha que você... O que você tirou disso tudo, André G? O que você acha que aconteceu? Cara, primeiro eu acho que foi uma
confusão gigante que ela ia se colocando ali, né? O UFC também não fez nada bem em deixar essa situação chegar para o público, né? porque cara, ficou um clima de incerteza que a gente viu até rumores de luta da Michelle Waterson já sendo marcada para um evento futuro e tudo mais. Então ficou um clima de incerteza muito grande e isso é muito prejudicial para o evento. Imagina só as pessoas que tinham ingresso ali, né? Eu imagino que deve ter gente que acabou até se desfazendo do ingresso ali precocemente antes de ter tudo arranjado e depois deve ter ficado sem conseguir ver o show, né? Mas ainda bem que deu tudo certo. Poxa, a Joana mostrou que é sim uma atleta confiável, né? Aquela pessoa que a gente pode ter certeza que ela vai ser sempre muito profissional, vai fazer ali cumprir com suas obrigações, mas ficou realmente muito estranho esse pedido e tá de parabéns aí a Michelle Waterson por bater o pé e não aceitar essa luta em peso casado, obrigando a Joana aí a cumprir com o contrato e mantendo o show, né? Fazendo de tudo aí para manter o show sem deixar a peteca cair. Achei a atitude dela muito louvável. Hoje vou conversar com Luana Pinheiro, judoca faixa preta que já passou pela seleção brasileira, seletivas olímpicas e foi campeã brasileira da modalidade. Hoje ela se dedica ao MMA, onde já ostenta um cartel de 6 vitórias e apenas uma derrota e acabou de conquistar o seu segundo triunfo pelo Brave no início de setembro. Luana agora se prepara para a sua próxima luta, que deve acontecer no mês de novembro, no Bahrein. Luana, uma coisa que nós do Nocautecast adoraríamos saber é como surgiu seu interesse pelas artes marciais, pelo judô e como foi que você decidiu fazer a transição para o MMA. O que você traz tecnicamente do judô para o MMA que te dá um diferencial frente às suas oponentes? Eu comecei o judô com 2 anos de idade por conta que o meu pai era professor, a minha mãe também era e todos os meus irmãos faziam judô. Eu tenho 5 irmãos, 3 por parte de pai. Era como se lá em casa fosse obrigação, tipo uma matéria da escola. Então todo mundo fazia judô. O judô, na verdade, começou pelo meu avô. Meu avô, ele era presidente da Federação Paraibana de Judô. Eu sou de João Pessoa, né? E aí colocou o meu pai e os meus tios, os irmãos do meu pai. E o que deu mais... que competiu mais e tudo foi o meu pai. Todos os meus tios também são faixas pretas. Então o judô entrou na minha vida desde então, né? Tipo, eu não tive uma escolha, eu tinha que treinar de qualquer jeito, era obrigação. Não tinha essa de tirou nota baixa na escola, não vai no judô hoje. Não, foda-se, vai ter que ir. Você tem o tempo para estudar, você tem 1h30 só e você tem que treinar. Então eu comecei desde novinha por conta do meu pai. E o que me fez ir pro MMA como eu treino desde muito cedo judô, né? Eu comecei a competir aí para a seletiva de sul-americano, pan-americano, brasileiro com 10 anos, porque eu fazia 11 anos no final do ano. Então, no judô, quando você tem 10 e vai fazer 11, no mesmo ano você já é da outra categoria. Então, com 10 anos eu já era infanto-juvenil, que era 11 e 12 anos. Eu fui pro já fui campeã brasileira quando eu era criança. Fui para sul-americano também. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu já tinha naquela cabeça que eu tinha que treinar, porque se eu não treinasse direito, eu não ia participar de competição.
E aí eu não ia ter Bolsa Atleta, eu não sei quando que iniciou o Bolsa Atleta, mas acredito que foi quando eu tinha uns 14 anos. Então eu tinha esse negócio na cabeça, né? Que eu tinha que treinar para eu poder viajar e para eu poder ganhar. Então, desde os meus 10 anos eu já tirava peso, porque quando você é criança o seu peso oscila muito, né? Porque você está crescendo. Então, quando eu era classificada em um peso, eu tinha que manter o peso até a competição principal, que era no final do ano. E eu fiquei no judô durante muito tempo, né? E aí eu acho que chega uma hora que você fica meio que de saco cheio daquilo. E aí eu lutei a última competição, eu acho que foi. Não sei se foi a última, mas eu acho que uma das mais importantes foi a seletiva da Olimpíada, que era a última seletiva, se eu não me engano, era a primeira que da Olimpíada do Rio, 2016. E aí eu acabei perdendo a primeira luta e aí eu fiquei bem chateada, que eu acreditava que eu estava na minha melhor forma, né? E aí foi no momento que a Honda tinha estourado, tal, eu comecei a assistir, conheci o MMA através dela, na verdade. E o povo falava, a judoca do MMA, e eu, cara, quem é essa mulher e tal? Aí eu vi que era a Honda, né? Comecei a assistir as lutas dela, acompanhar ela, e toda vez que eu assistia eu ficava, caraca, será que se ela conseguiu, por que eu não consigo também? Será que dá certo e tal? Eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí fui pra João Pessoa de férias no final do ano. E aí eu falei com minha mãe que eu tinha esse interesse. Minha mãe não gostou muito, né? Meu pai, né? Principalmente meu pai, que meu pai é muito do judô, assim, aquele negócio de respeito, né, e tal. E ele, minha filha, olha, eu não gosto desse negócio, não. Eu acho que é muito agressivo, um ficar socando a cara do outro e tal. Mas se é isso que você quer, então tá bom. Então eles, tipo, eles não me proibiram, mas também eles não ficaram super felizes com a notícia. E acabou que eu voltei para BH, fiz um treino na BH Rinos, gostei. E aí comecei a treinar mais jiu-jitsu. Aí depois que eu treinei, tipo, acho que um mês assim, jiu-jitsu, eu falei pro Sensei Tite que eu queria fazer um treino de MMA pra eu ver como que era, tal. Aí eu fiz o treino, gostei, e aí desde então eu comecei a treinar e com acho que 6 meses eu estreiei direto no profissional. Eu não fiz nem luta amadora, estreiei direto no profissional. E acredito que o meu diferencial entre as minhas oponentes, eu acho que é tipo, eu tenho muitas ferramentas, né? Eu tenho muitas armas para poder derrubar. Eu não derrubo só na grade, eu posso derrubar na grade, posso derrubar no meio do octógono. Eu não derrubo só para um lado, eu derrubo para os dois lados. Eu posso entrar golpe de quadril, eu posso entrar nas pernas. Então, eu acho que eu tenho um jogo muito grande assim de quedas. Eu tenho muitas variações, que acho que é o difícil assim, né? No MMA você tem mais o single leg e o double leg, e eu consigo ter como que se diz, muitas opções para derrubar minhas oponentes. Depois de um início em que você acumulou 4 vitórias e 1 derrota em eventos nacionais, qual a mudança que o convite para lutar em um evento internacional trouxe para a sua vida e rotina de treinamentos? Como eu vim do judô, né, eu sempre tive uma rotina de treinar muito. Então, mesmo sem luta, eu sempre ia na academia 2 vezes por dia. Então, eu sempre treinei muito. Eu nunca fui de até treinar forte só quando tem competição. Eu sempre me mantenho treinando forte. Então, desde que eu estreiei no MMA, eu tenho a mesma rotina de treino até hoje. Claro que eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sei qual da dificuldade que é você estar em um grande evento, até em evento internacional. Então eu fiquei super, super feliz, né? De mesmo com poucas lutas, eu já ter entrado em um evento como o Brave.
E como eu falei, eu não trouxe nada em especial não, porque eu sempre treinei bastante, né? Eu acredito que quando você treina muito, você tá bem preparado. Eu acho que o que pode dar errado é bem difícil, né? Claro que às vezes acontece fatalidades na luta, que é uma coisa muito que não dá pra você ter certeza se você vai ganhar ou não, mas eu sempre treinei muito, mesmo no meu início da carreira e agora. Agora eu consigo, como eu pego atletas mais experientes, eu consigo ter como se diz, lutar mais estratégica, né? Porque eu luto com atletas que já têm experiência, então elas têm muitas lutas que eu consigo estudar. Então eu acho que o que mudou assim é que hoje eu tenho material para estudar minhas adversárias. Antes, no início da minha carreira, eu lutava com meninas que estavam iniciando também, né? Então não tinha muito material. Então eu lutava meio que o que eu treinava, não estudava. Tipo, não tinha como se diz, aquela cabeça de eu vou entrar para fazer essa estratégia porque minha adversária faz isso. Não, porque como elas estavam iniciando, tinha pouca coisa. Então era o MMA que eu sabia e deu certo. Você teve um ritmo baixo de lutas nos últimos anos e acabou de vir de um período de 1 ano e 5 meses sem lutas para conquistar a sua primeira vitória em 2019. Agora, com outra luta marcada já para esse ano, como está se sentindo em poder fazer uma luta assim tão cedo? Você pretende manter um ritmo maior de apresentações daqui para frente? Eu gosto, né? Como eu falei na pergunta de cima, eu sempre estou treinando muito, sempre estou bem. E eu acho legal isso, ter me manter ativa, né, no MMA, né, no judô. Eu tinha competição forte todo mês praticamente, então eu tô acostumada nesse ritmo de estar sempre competindo. Nesse 1 ano e meio que eu fiquei sem lutar, MMA, né? Eu me mantive ativa, lutei wrestling, lutei jiu-jitsu. Fui até vice-campeã brasileira de wrestling esse ano, minha primeira competição de wrestling. Então eu gosto sempre de estar competindo para manter ali, né, na atividade, aquela adrenalina e tal. E eu quero sim me manter ativo no MMA. Claro que depende, né, de cada luta acontece de uma forma, mas eu lutando e não me machucando, lutando bem, eu pretendo não demorar tanto entre uma luta e outra. Quais são as suas pretensões na carreira e como estar no Brave pode ajudá-la a alcançar os seus objetivos? Então, o meu próximo desafio é no dia 15 de novembro, né? Eu acredito que se eu continuar me dedicando e trabalhando duro, vencendo as minhas lutas, eu acredito que eu vou chegar onde eu quero. Eu acho que não só eu, mas como qualquer lutador tem um sonho de chegar no maior evento do mundo, né? Que é o UFC. Mas enquanto isso não está no meu alcance, eu faço o que eu consigo, né? O que eu tenho, como se diz, o que está nas minhas mãos, que é treinar, me dedicar e continuar vencendo as minhas lutas no Brave, que acredito que vai gerar bons frutos. E o Brave é um evento que está crescendo bastante, né? No mundo, está tendo em vários países. É um evento que eu consigo fazer lutas com atletas de outros países, né? Que me traz uma experiência internacional, uma bagagem boa, e acredito que quando chegar a minha hora eu vou estar bem preparada. Você está finalizando o seu 3º ano de carreira no MMA. Mesmo sendo uma carreira recente, você já deve ter passado por algumas dificuldades. Qual foi a maior dessas dificuldades e o que aprendeu ao superá-la? Então, dificuldades eu acho que a gente encontra em qualquer lugar, né?
mas eu gosto de focar nas coisas boas do que as dificuldades me traz. Eu acho que eu estava muito empolgada, né, com o MMA e tal, e eu acredito que uma das dificuldades que eu passei foi ter perdido uma luta. Eu fiquei bem triste porque uma coisa é você perder no judô, né? Que você perde ali uma luta, mas semana que vem tem outra competição, e você vai lá luta com a mesma pessoa e você ganha dela, e aí próximo mês tem outra competição. E no MMA não, é mais difícil, né? Parece que você perde ali e essa é aquela derrota lá, sua fica para sempre, né? É mais complicado, não é igual em outras modalidades, que sempre tem competição e tal. Mas foi uma das lutas que me fez, eu acho que acordar e que eu percebi que realmente não dava para eu treinar só judô, não dava para eu treinar só jiu-jitsu, só boxe, eu tinha que focar no geral, né? Que o MMA é tudo, né? Então foi uma luta que abriu muito os meus olhos, que eu vi que eu tinha que realmente me dedicar às outras modalidades, né? Que só o judô não ia me fazer ganhar a luta, mas foi depois dessa luta que eu comecei a ter uma evolução bem mais rápida. Então a dificuldade me trouxe a motivação e eu foco em sempre estar melhorando e eu busco evolução todos os dias, porque eu quero me tornar e acredito que eu estou me tornando uma atleta completa. Luana, hoje você intercala treinos entre a BH Rhinos e a Nova União no Rio de Janeiro. A Marina Rodrigues, atleta do UFC, falou com a gente no episódio número 20 sobre as dificuldades de mulheres conseguirem parceiras de treino e sparring aqui no Brasil. Como você contorna essa dificuldade e consegue parceiras para simular as suas adversárias? Então, ultimamente eu tô ficando mais no Rio, né, treinando aqui na Nova União. Às vezes, quando dá, eu tô indo lá em Belo Horizonte e também procuro ir sempre lá na Vila da Luta, lá no DMMA, em São Paulo. Realmente é difícil, né, ter mulheres no MMA. É um esporte novo que está crescendo e ainda mais mulher, né? É mais difícil. Mas em Belo Horizonte eu comecei, eu não tinha nenhuma menina para treinar, eu treinava, fazia sparring até acho que as minhas 3 ou 4 primeiras lutas eu treinei muito com meu sensei Tite, pesadão, mas era a única coisa que eu tinha, né? E aos poucos entraram mais umas 2 meninas, só que nunca teve ninguém do meu peso, as meninas que eu treinava ainda eram muito mais pesadas que eu. Então era uma dificuldade assim de treinar, né? Porque uma coisa é você treinar com homem, a realidade da força, da movimentação é outra. E aqui no Rio eu encontrei, né? Aqui tem bastante menina em relação ao que eu vivia lá em BH. E o melhor de tudo é que elas são do mesmo peso que eu, né? Elas lutam no mesmo peso que eu. Então hoje eu consigo ter 3. Tem um menino também que me ajuda, que também tem o meu peso. E ele é bem forte assim. Então hoje eu tenho 4 parceiros de treinos com meu peso e que eles conseguem no sparring, como se diz, imitar minhas adversárias, né? Então eu não posso reclamar, né, daqui em questão de meninas para treinar, porque eu tenho 4, né? Então já é muito bom para quem não tinha no começo da carreira, não tinha ninguém. Depois passou para ter, mas bem mais pesada. E hoje eu consigo treinar com atletas do meu peso. E essa aí foi a Luana Pinheiro, André G. Bela entrevista, bem bacana. E a gente já pode imaginar aí, André G., a gente pode até meio que inaugurar aqui uma sessão no Nocautecast que pode ser a aposta do Nocautecast, né? O que você acha, André G.? Opa, eu acho que essa daí é uma boa, hein, cara?
Imagina só a quantidade de gente legal que não pode aparecer por aqui. Boa, então já deixa aqui, que você que é lutador aí, tem luta marcada, manda um inbox pra gente ali, que a gente pode fazer uma entrevista também e colocar aqui pra gente conhecer mais e já saber o que espera pela frente aí. Luana Pinheiro é um nome bem bacana, num evento muito bom que é o Brave, e ela já foi campeã brasileira de judô, e o judô é uma coisa que tem somado demais ao MMA ultimamente, assim como o wrestling, né? O judô é meio que uma opção também do wrestling, e eu até vejo como o judô como um diferencial, porque tem quedas muito diferentes. A gente vê muitos lutadores oriundos do judô que conseguem adaptar algumas coisas no MMA bem bacana, e vamos ver aí como vai ser essa luta da Luana Pinheiro, André G. Seguindo aqui, o UFC Fight Night Reis vs Weidman, que vai ser em Boston semana que vem. Agora é na sexta esse UFC. Eu tô sem a data aqui, né, André G, mas acho que é sexta-feira, né? Deixa eu conferir. Exatamente, cara, já vai para sexta-feira. Eu também estava me preparando aqui para assistir o evento no sábado. Quando eu vi a data, quando eu fui conferir, fiquei surpreso, já é. Então o podcast já vai sair na véspera aí, então vamos tentar falar alguma coisa de bacana aqui que dê pra somar. E começando aqui, André G, eu separei também algumas lutinhas aqui. A primeira delas vai ser na categoria dos leves. Vai pegar um cara aí que é das antigas também, Joey Lauzon, que vai encarar o Jonathan Pearce. Joey Lauzon é um cara das antigas do UFC. Ele tá um bom tempo parado, mas é um cara que ele é bem inteligente, assim. Ele tem uma academia bem grande nos Estados Unidos. Ele consegue administrar a vida profissional dele fora do octógono de uma forma bacana. Ele é um cara bem inteligente nessa questão de negócios, mas ficou muito tempo parado. Vai pegar o Jonathan Pearce, um cara meio que desconhecido ainda, a gente não sabe muito o que esperar, né, André G? O que você acha desse retorno do Joey Lauzon, André? Ele que foi ele que teve uma das lutas mais sangrentas do UFC, né, que distribuiu mais sangue ali no octógono, e ele sempre teve um jogo de se entregar ali no octógono, as lutas dele, ele se dá por inteiro na luta. O que você acha desse retorno do Lauzon, André? Você gosta? Pô, cara, com certeza, o rei dos bônus, né, Joe Lauzon, 15 bônus que esse camarada tem, diversas lutas sensacionais, a gente sempre pode contar com ele para deixar uma luta sensacional aí pra gente ver. Então é um cara que eu gosto muito quando ele aparece. Eu tive vendo aí algumas entrevistas com ele, ele estava dizendo que a luta anterior, né, contra o Chris Gustmacher, eu acho que é assim que fala, sei lá, que foi no ano passado, abril do ano passado, ele acreditava que aquela seria a luta final da carreira dele, ganhando ou perdendo. Ele disse que fez um belo treinamento, mas acabou não conseguindo se apresentar tão bem. E agora, depois de um ano, surgiu a oportunidade e ele está de volta. Diz que está muito bem preparado, se sentindo muito bem. É um lutador que ainda não tem a experiência que ele tem, né? O Jonathan Pearce está iniciando agora no evento. Acho que a primeira luta dele pelo UFC, ele que passou ali pelo Contender Series. Então eu não sei muito o que esperar, mas espero... Isso ficou até confuso, né? Não sei muito o que esperar, mas acredito que o Joe Lauzon vai dar um show pra gente e pode ser aí uma candidata já à luta da noite. Boa, e só pra frisar que o Joe Lauzon tá com 43 lutas, 43, e Jonathan Pearce tá com 9 vitórias e 3 derrotas, tá com 12 aí, então é uma diferencinha boa aí de experiência. Vamos ver o que o Joey Lauzon traz aí pra gente. E a próxima luta, André G. Pois o que ele tem o que o Pearce tem de luta, o Lauzon tem mais disso de anos dentro do UFC, né? O Pearce tem 12 lutas, o Lauzon tem 16 derrotas, André. Ele tem mais derrota do que o outro tem luta. Mas vamos lá, para a próxima luta na categoria dos pesados, André G. Greg Hard versus Ben Sossoli. Greg Hard é o novo nome que o UFC está tentando ir com calma na categoria dos pesados. Ele era jogador de futebol americano, era alguma coisa assim, né? E o que você espera dessa luta, André G? Eu ainda... O UFC tá meio que Bellatorzando, né, nesse Greg Hard, né, André G? Tá fazendo meio que o Bellator faz com o Michael Page. Tá indo devagar, tá dando uns carinhas pra ele ganhando experiência, pra depois ter um grande nome que os americanos conhecem lá na frente, né?
Com certeza, cara. Eles estão aproveitando aí, né, da visibilidade dele. É um que ele já jogou pela NFL, teve lá um período assim, onde que ele foi um jogador de primeira linha dentro da Liga Americana de Futebol Americano, e teve seus problemas aí. É um cara que teve que enfrentar a justiça por violência doméstica, né? Acabou batendo na namorada, na esposa dele, abandonou, foi obrigado a abandonar a carreira de futebol americano. Agora o UFC está investindo nesse cara. Eu acredito que é uma coisa que pode sair pela culatra. A gente já viu aí ele tendo dificuldades com alguns lutadores que não são de bom nível, então acho que é por isso que o UFC está indo bem devagar com ele, bem devagar mesmo. Então vamos ver, provavelmente ele consegue mais uma vitória, provavelmente mais um nocaute. É um nome assim para a gente observar, mas para a gente observar bem de longe e sem falar o nome dele, porque é que nem o Voldemort, viu? Boa, André G. E pela categoria dos penas, vai rolar. Bom, eu não vou falar que vai rolar, porque já era pra ter rolado e não rolou. Yair Rodrigues versus Jeremy Stephens, que foi aquela luta que foi no UFC México, onde o Yair Rodrigues acabou colocando o dedo no olho do Stephens, e depois o Pantera, né, o Yair Rodrigues, reclamou, a torcida vaiou. E André G, por mais que a gente já tenha meio que falado desses dois atletas lá naquele episódio do UFC México, uma coisa que tem de diferente hoje é que o Jeremy Stephens tá puto da vida, falou que se ele sair do octógono e o Yair Rodrigues não tiver morto, pra ele não vai ter valido muito a pena. Então, assim, eu sei que vai ter uma entrega lá dentro dos dois lutadores, porque um tá puto com o outro, né? Com certeza, poxa, o que não tinha antes de carga emocional, agora tem até sobrando e descendo pelo barranco, porque o Yair Rodrigues aprontou daquelas com o Jeremy Stephens lá no México, falou bastante lá dentro do octógono, falou bastante no hotel, acabou levando uma chamada lá no hotel mesmo, e agora a gente vai ver o desenrolar disso aí. Eu sei que eu estou muito ansioso, sou um fã do Jeremy Stephens e quero ver ele moendo esse mexicano folgado na porrada. E pior que é, né, André G? O Yair Rodrigues é um cara que eu acredito que você pensa da mesma forma que eu. Eu adoro ver a luta dele, ele é um cara muito plástico, tem golpes diferentes, ele faz cada coisa que ele tira vários coelhos da cartola, assim como ele fez com o zumbi coreano, com aquele nocaute épico que ficou nos highlights do UFC. Mas ele demonstrou um cara meio mala, né, André G? Desde aquela época que foram meio que escalar ele contra o Zabit Magomed Sharipov, aí ele falou que na verdade foi o Dana que comentou dessa luta, aí o Rodrigues falou que era uma fake news, meio que deu uma aloprada no patrão, foi demitido do UFC, depois fizeram as pazes, agora ele vem com essa história que na luta do Jeremy Stephens, ele deu a dedada no cara e ele que ficou puto, deu piti no octógono, chorou. E parece que agora que quase todo mundo tá torcendo pro Jeremy Stephens, que sempre fez um papel de bravo, de cara sem paciência. Todo mundo tá meio que pro lado dele, né, André G? Com certeza, cara. O Yair Rodrigues, ele vem desapontando os fãs já tem, acho que um longo tempo, né? Uhum. Acho que desde ali, aquela luta contra o BJ Penn, por ali, ele já começou a ter umas declarações assim que não agradavam bastante, não são muito populares. Eu, pelo menos, eu sei que a partir dali já fiquei atrás contra ele, que é igual você disse, né, um lutador de muito talento, um cara que consegue tirar alguns golpes assim que a gente não sabe nem como, mas a gente adora acompanhar, independente do que ele fale do lado de fora, porque as lutas dele realmente são sensacionais. Eu sei que eu vou estar ligado aí para ver esse acerto de contas. E André G, o que você palpita aí, Rodrigues ou Stephens? Poxa, cara, é difícil geralmente luta, quando né? um lutador, é bem difícil, cara, mas geralmente quando um lutador vai querendo acertar as contas ali dentro do octógono, leva essa carga emocional, eu sempre acho que esse lutador vai perder, cara. Acho que é por conta do Aldo e McGregor, eu fico com isso na cabeça. Verdade, eu também, mas vamos ver. E pela categoria meio pesado, André G, vamos ver aí
a estreia do Chris Weidman nos meio pesado, vai encarar o Dominic Reyes. Dominic Reyes, esse lutador que todo mundo já vem falando que esse cara, ele que vai é um grande nome para vencer o John Jones. Foi falado muito dele, que ele tinha um jogo diferenciado, venceu o Cannonier, depois o Vincent Pro, e na última luta ele já fez uma luta mais devagar, levou por pontos ali, venceu o Ozdemir, meio que deu uma diminuída boa no hype, mas mesmo assim ele ainda é um cara, é um nome bacana aí pra gente ficar de olho. Vai encarar um Chris Weidman, né, André G, que subindo dos médios, não tava tendo muita felicidade na categoria nos últimos tempos, resolveu subir, tá todo mundo subindo, subiu o Rock Road, não se deu bem, subiu o Marreta, isso subiu mesmo, o Marreta, se deu bem, isso. É que eu tava pensando se o Marreta tinha subido pros médios, não, ele subiu dos médios pros meio pesados. Agora Chris Weidman, André G, eu acho que é uma luta assim, às vezes quando tem dois lutadores da mesma categoria, vale a pena a gente meio que tentar destrinchar os dois lados, mas esse de um lutador que sempre lutou nos médios, né, na categoria de baixo, com 84 quilos agora vai subir para os 93, é uma diferença boa. Vamos pensar um pouco mais vendo do lado do Weidman, André G, como que você acha que ele vai se adaptar a essa categoria? Ele é um cara que tem uma trocação razoável, boa, né? De razoável para boa, não é uma coisa fora do comum. Tem a luta agarrada muito boa, ele tem todas as credenciais dele no wrestling americano são muito boas. Como que você acredita que vai ser essa adaptação do Weidman na categoria de cima, André G? Eu espero que ele apareça, mas ele é um cara que ele sempre se dedica muito aos treinos, é muito raro, eu não me lembro de ver ele se apresentando mal condicionado ou em má forma física em nenhuma luta da carreira. Então eu espero justamente isso, né? Que ele apareça mais forte, de que ele apareça bem condicionado, então ele continue tendo a sua velocidade, consiga colocar aí um ritmo bacana de luta. Ele é um lutador que ele tem algumas dificuldades ali com o gás, mas ele aprendeu com o tempo, né? Aí dosando, aí complementando ali o seu gás com uma movimentação mais comedida, né? E então eu acredito que essa mudança de categoria vai ser muito benéfica para ele. Inclusive eu acredito que isso vai dar para ele um pouco mais de resistência aos golpes, que era o que estava faltando aí nessas últimas lutas dele, além, é claro, né, do problema dele da defesa bem vazada de golpes. Vamos ver aí, eu espero que o Weidman consiga assim uma carreira legal dentro dessa categoria e quem sabe logo tá aí até disputando um título novamente. Uma coisa que pesa contra ele já é a idade, né? Ele já está chegando ali aos 35 anos, é muito tempo de carreira, muitas lesões, mas quem sabe ele consegue aí estender a sua carreira um pouco mais nessa nova categoria de peso. E André G, a gente podia comentar algumas coisinhas que rolaram essa semana aí, e uma delas que eu separei pra gente comentar foi que essa notícia que a Comissão Atlética da Califórnia, ela resolveu fazer uma votação lá, que tiveram 5 votos a 0, onde eles decidiram que uma luta pode ser cancelada caso o lutador ultrapasse 15% do peso da categoria no dia do evento. Ou seja, vamos lá que eu vou lutar no 70, André, vou sonhar alto, eu pesando 70 kg aqui nos leves. Vou lá na pesagem, pesei 70 quilos, cheguei no dia da luta, eu não sei como vai ser o controle dele, se vai ser algum tempo depois, antes da luta ou no dia, mas eu não posso passar 15% a mais do peso desses 70. E eu vi muita gente comentando dessa decisão, André G. E o primeiro nome que foi falado foi do Borrachinha, né? Que teve aquela luta com o Yoel Romero no UFC 241, onde todo mundo falou que até a Comissão da Califórnia também, ela fez uma sugestão ao Borrachinha subir de categoria, né? Que não era pedindo, ele não quer dizer que ele vai ter que lutar na categoria de cima, era só uma sugestão, vai dele aceitar ou não. Mas a gente pensa no Borrachinha, André G, e olhando as porcentagens desse evento, o Borrachinha, se tivesse essa lei em vigor nessa época da luta, ele ia lutar, porque ele luta na categoria de 84.4 e ele pesou 97 no dia da luta.
mas isso não dá 15%, dá 14,9%, né? Então a gente às vezes pega alguém pega o cara pra Cristo, né, André G? E tiveram 2 meninas nesse evento que passaram os 15%. Foi a Sabina Mazo, que na categoria 57 quilos ela pesou 66, que dá 15,6%. E teve mais uma, deixa eu conferir aqui. E teve, acho que foi ele mais uma que eu vi. Enfim, André G, vale também frisar uma coisa, isso eu deixei lá no post do Nocautecast do Instagram. Vale frisar, né, André G, que são eventos que são comissionados pela Comissão Atlética da Califórnia. Não quer dizer que isso é uma regra pro UFC, né, André G? Cada comissão atlética vai dela aceitar ou não, como a gente tem aqui no Brasil a nossa comissão atlética, e na Califórnia tem a dela. Quando um evento tem que ser liberado para acontecer na Califórnia, é aquela comissão que toma conta. E o que você acha disso, André? Você acha que é só uma... Você acha que vai mudar alguma coisa? Você viu com bons olhos? Como que você vê isso? Cara, eu vejo isso com muitos bons olhos. Acho que é uma parte essencial da evolução do esporte. O pessoal ter um pouco mais de controle ali sobre como os lutadores chegam para lutar no momento da luta, né? Questão de peso deles, se eles estão bem hidratados, se eles se recuperaram bem. É bom as comissões começarem a olhar um pouco mais para esse lado, e também para evitar isso de ter... As categorias, elas existem por um motivo, né? Que é para os lutadores não terem uma disparidade muito grande de força ali no horário da luta. E, poxa, se os caras conseguem aí 15, um lutador chega lá com 15, 16% a mais do peso, o outro está lutando ali mais ou menos na mesma faixa, né? Com, sei lá, 5% de recuperação, dá uma diferença gritante. Imagina aí, por exemplo, vamos colocar o Frank Edgar, né? Que quando ele era campeão ali do peso leve, ele anda normalmente com 72 quilos, então ele perdia 2 quilos, e enquanto isso lá o Gray Maynard, por exemplo, que ele durante 3 vezes chegava para lutar por volta de 80, 82 quilos. Então é uma diferença muito gritante, né? É bom que as categorias não, é bom que as comissões atléticas comecem mesmo a ficar atentos a isso. Eu acredito que a de Nevada já tem isso como uma prática, acho que desde o ano passado, se eu não estou enganado. Boa, André G. E uma coisa também que eu quero comentar que aconteceu, André G, que é o último post lá do Nocautecast, que achei uma atitude bacana. Dillon Danis, aquele parça do McGregor, que é mala pra caramba quando tá em momento de luta e quando faz trash talk, ele, na semana passada, na sexta-feira passada, ele publicou no Twitter dele, acho que no Instagram também, uma cena onde uns moleques, acho que num banheiro de uma escola, ficam praticando bullying contra um outro. Eles batem no moleque, o moleque não faz nada, você vê que ele é menorzinho, então ele não tem reação, os moleques estão dando soco nele. E o Dillon Danis, eu vou até ler o texto que ele colocou aqui, André G, as aspas dele, onde ele falou: esse tipo de vídeo parte meu coração. Se alguém souber como entrar em contato com ele, eu quero colocá-lo nas artes marciais. E ele acabou usando a hashtag fucking bullies, né? Tipo, mandando os praticantes de bullies pro inferno. E hoje, André G, ele publicou a foto do mesmo rapaz que tava sofrendo bullying lá. O menino tava com um jaquimono ali, com a faixa branca, e o Dillon Danis também colocou um texto lá, que eu vou falar das aspas dele aqui, onde ele diz: tão orgulhoso deste jovem por aceitar que eu ofereça e o leve para o dojo. Comparecer já é parte da luta, e isso se aplica em tudo na vida. Então, assim, o Dillon Danis se mostra muito tosco muitas vezes, né, André G? Mas foi uma atitude bacana aí. Com certeza, cara. Sempre aí apoiando os caras que vão contra os bullies, né? É uma prática aí que a gente sabe que acontece bastante e que não é nada legal e pode trazer consequências terríveis para a vida das pessoas que acabam sofrendo com isso. Então, é uma posição muito legal aí do Dillon Danis, é uma coisa que faz a gente criar até um pouquinho de empatia com ele, né? André G, mais alguma coisa que a gente pode comentar que rolou essa semana aí, que você acha que vale a pena a gente discutir aqui? Cara, tem uma notícia que eu acabei de ler, que infelizmente é uma notícia triste, e essa notícia é da morte de um lutador, o Patrick Day,
Ele fez uma luta nesse final de semana, ele tem apenas 27 anos, foi nocauteado e acabou morrendo em decorrência desse nocaute, né? Ele teve uma grave lesão cerebral, passou por cirurgia e não acabou resistindo. Essa já é a terceira morte nesse ano decorrente, né, de nocautes aí dentro do boxe. Então acende aí um sinal vermelho aí pra gente, certeza. Pra nós que gostamos de esporte de combate, porque a integridade. A gente está sempre aqui falando, né, agora com esse bare knuckle, né, essa luta sem boxe, a gente está sempre falando aí sobre a integridade física dos atletas, sobre como eles vão chegar aí na maioridade, né, como que eles vão ter essa qualidade de vida depois de aposentados, e a gente vê lutadores jovens, né, ainda em ativa, acabarem falecendo por conta de golpes traumáticos. Isso leva aí a gente a pensar nos grandes riscos que essas profissões, né, que esses esportes acabam trazendo para os seus praticantes, e a gente tem sempre que ficar aí em cima para poder ficar sempre ligado no que as comissões atléticas vão trazer de novidade, no que a ciência pode trazer de novidade, para que esses esportes possam ser cada vez mais seguros para quem os praticam. Só pra gente também não finalizar na bad aí, devido a essas últimas duas notícias, uma do bullying, do menino que recebeu bullying, por mais que tenha sido um final feliz, que ele agora vai praticar artes marciais, e desse infeliz da morte do lutador de boxe, hoje é aniversário do Frank Edgar, né? E vários veículos aí no Twitter, no Facebook, Instagram, desejaram feliz aniversário pra ele. Só que teve um rapaz ali que mandou um feliz aniversário e falando: a gente se vê em dezembro. Conor McGregor, André G. Agora, o que você acha, André G? Você acha que o Conor McGregor quando ele fala a gente se vê em dezembro, ele já tá planejando o Réveillon dele e tá com a lista de convidados na mão, ou ele quer lutar com o Frank Edgar? Cara, eu espero que essa luta saia, uma luta que já tá aí atrasada para acontecer, mas eu espero que ela ainda saia em algum momento entre esse ano e a metade do ano que vem. E seria uma luta bem legal aí pro Conor McGregor, e mais legal ainda pro Frank Edgar, que eu adoraria ver ele se testando contra o irlandês. Tomara que isso não fique aí somente no imaginário, né, não, Davi? Quem sabe a gente não vai ter o privilégio de poder acompanhar essa luta. É uma baita luta, a gente que é fã do Frank Edgar, mas eu vejo também, André G, que o Conor sempre foi um cara que olhou pra frente, né, com desafios grandes. Não que o Frank Edgar não seja, pelo contrário, é uma luta perigosíssima pro Conor, né, André G, porque como eu falei, o Conor gosta de olhar pra frente e já pra cinturão, disputar cinturão. Ele vai querer encarar um Frank Edgar, que é um nome com grande experiência, tem um jogo que pode complicar muito pro Conor. E se acontece de uma derrota pro Frank Edgar do Conor, André G, fica bem complicado pro irlandês depois galgar lutas que rendam dinheiro, né? É exatamente o que você falou, né? Ele que tinha sempre essa questão de mirar à frente, de mirar no próximo cara, de mirar em quem é maior do que ele, de estar sempre ali querendo ser maior. Agora ele volta a algumas casas, ele viu que perdeu um pouco de espaço dentro do meio. Hoje em dia ele não é mais aquele cara que todo mundo, quando vence, chama no final da luta, né? Ele já não é aquele cara que todos os lutadores têm ali uma setinha ali mirada nele. Então agora é a hora dele se reposicionar, de repensar a estratégia, e ele volta a pensar em alguém um pouco mais acessível. Ele acredita que essa pessoa acessível é o Frank Edgar. Talvez aí porque o tempo está passando, o Frank Edgar já não é mais nenhum menino, né? Mas com certeza é uma luta bem perigosa, pode sim melar pro Conor McGregor, porque justamente nos pontos onde ele tem algumas dificuldades é onde o Frank Edgar se dá melhor, e tem tudo para ser uma luta fenomenal de dois nomes sensacionais aí do esporte dessa luta. Boa, André G. Então, com isso, vamos finalizando aqui esse episódio. Queria agradecer demais a presença aí, meu amigo. E semana que vem, tá quase certo a gente ter um baita convidado aqui pra gente falar de Demian Maia e Ben Askren.
Valeu, André G. Então até a semana que vem. Poxa, Davi, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Bem legal bater esse papo aí. Desculpa aí as groselhas que a gente vai falando, mas aos pouquinhos aí a gente vai melhorando nos comentários. E deixar um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. E até a próxima, rapaziada.